a posição dos filósofos gregos sobre a questão da imortalidade da alma. Mas eu vou fazer aqui um preâmbulo para a gente poder se localizar, a gente ter uma ideia, né? Hoje, o mundo inteiro, basicamente, acredita na imortalidade incondicional do ser humano, inclusive católicos e evangélicos e protestantes. Então, todos acreditam, não é? É uma faixa bem pequena de pessoas do mundo religioso que tem uma outra visão, né? É uma faixa bem pequena. Mas, assim, muitas vezes as pessoas não se preocupam em fazer uma pesquisa um pouco mais aprofundada, um pouco mais detalhada, para poder responder a pergunta de onde vem essa ideia. Porque, como nós estudamos até aqui, ela não é uma ideia bíblica. O Antigo Testamento, por exemplo, ele demonstra que não há consciência na morte. Quando a gente vai para o Novo Testamento, a gente se depara com, por exemplo, a questão do ladrão na cruz, que nós já resolvemos. Tem a questão do rico e o Lázaro, que nós vamos trabalhar isso aí ainda. E também algumas expressões, como, por exemplo, inferno, tártaro, não é? Nós vamos trabalhar essas questões. Quando nós vamos fazer um apanhado um pouquinho mais profundo a respeito dessa questão, nós vamos descobrir uma coisa, que os povos antigos, como, por exemplo, os indianos, os egípcios, os persas, eles acreditavam na imortalidade incondicional da alma. E, evidentemente, que isso teve uma influência muito grande sobre os povos antigos e, de uma certa forma, até sobre os povos contemporâneos. Mas ninguém teve maior influência sobre o mundo contemporâneo, especialmente o mundo cristão, do que Platão. Os filósofos gregos, de uma maneira geral, os poetas gregos, mas particularmente Platão. Então, com essa abordagem que nós vamos começar hoje, nós vamos chegar até Platão, vamos estudar Platão, vamos ver a sua influência no mundo religioso, no mundo cristão, e para a gente poder tirar, então, as nossas conclusões. Nós não vamos terminar isso hoje. O nosso objetivo hoje é dar uma visão um pouco mais abarcante, uma visão geral sobre o pensamento grego com relação à questão da natureza do ser humano na morte. Então, isso vai ser o trabalho que nós vamos fazer hoje, né? Evidentemente, nós não vamos resolver todas as questões hoje. Então, a sequência de tempo, escola de pensamento e as principais posições sobre a origem, a natureza e o destino do homem, ou seja, o destino do ser humano. Então, diferente do que se possa pensar, a questão da imortalidade da alma, ela não começou com os filósofos gregos, ela começou com os poetas gregos. O seu estágio a gente vai chamar de preliminar. Então, poetas, cultos e mistérios. Por exemplo, Homero, ele viveu aí cerca do ano 850. Ele é um dos, pode-se dizer assim, um poeta épico mais famoso da antiga Grécia. E ele ensinava sobrevivência separada da alma, despersonalizada. Então, e vejam que ele viveu aproximadamente aí, pelo menos mais de 400 anos antes de Platão, em torno, mais ou menos, de 400 anos antes de Platão. Então, o Homero já tinha essa ideia, só que Homero não era poeta, não era filósofo, ele era um poeta. Então, ele teve assim uma certa influência, apesar de que ao longo da história da Grécia, nem todo mundo acreditava na crença da imortalidade natural do ser humano. Depois nós vamos lá para o 8º século, Hesíodo também era poeta épico, e ele acreditava na atividade consciente da alma. A pessoa morre, o corpo morre, mas uma entidade separada do corpo continua vivendo aí numa outra dimensão. O culto dionisiano, aí nós já, no culto dionisiano, nesse período, nós já temos a introdução da transmigração da alma. Tudo isso muito antes de Platão, né? Transmigração da alma, ou seja, a alma ela vai passando de corpo em corpo. Então, ela sai de um corpo e vai para o outro. Temos também o mistério órfico, ou seja, o mistério órfico já traz outras crenças, como, por exemplo, o panteísmo e a reencarnação, que são crenças que vieram aí da Índia, que vieram do Egito. Né? Então, nós estamos vendo que isso aí, muito antes de Platão, já havia esse tipo de pensamento. Né? Mistérios elesioiano,
eleusiuniano, até difícil pronunciar. A alma deve ser liberada da prisão do corpo. Esse era o pensamento dele. Então, o corpo, na verdade, é um castigo para a alma. Então, quando a pessoa morre, ela fica liberada disso. Bom, vamos para o segundo período aí. Vamos para os jônicos ou milesianos. Então, um personagem bastante conhecido aí é Tales, 640, 546 a.C. Ele é o fundador. E ele dizia que é o seguinte, que o primeiro princípio universal é a água. Então, a água teria dado origem a todas as coisas, ela é o princípio fundamental, ela é a geradora da vida. Agora você vai ver Anaximandro, ele já vive em 611, 547 a.C., ele já dá ênfase ao infinito. O primeiro princípio é o infinito. Anaxímenes de Mileto, de 500 a 428, mais ou menos nesse período aí que ele viveu, ele já dá ênfase ao ar. Então, o ar seria o princípio da vida. A vida ela brotaria do ar. E é muito interessante. Depois a gente vai falar um pouquinho mais detidamente sobre alguns desses princípios. Depois chegamos aí a Heráclito, 540 a 484. Ele já faz uma abordagem sobre o fogo eterno. A alma é uma centelha encarnada. A alma seria uma centelha desse fogo eterno que vem do eterno para o ser humano. Terceiro período, os pitagóricos. Pitágoras, aí, vamos de 582, 496 a.C. Ele já acredita na pré-existência da alma, que é algo que depois Platão vai utilizar. O que é a pré-existência da alma? Que antes de habitar em um corpo, a alma já existia. Ou seja, ela vai passando de indivíduo para indivíduo. Ou seja, a alma não tem compromisso com nenhum corpo. Esse é o pensamento dele, não tem compromisso com corpo nenhum. Ela vai passando aí de corpo para corpo, como se ela fosse independente. Esse é o pensamento dele. Péricles, aí 6º século antes de Cristo, aí ele já advoga que almas imortais e também ele advoga o panteísmo. O que é o panteísmo? A palavra pan significa todo e teísmo vem de teós, Deus, ou seja, Deus está em todas as coisas. Todos os elementos da natureza, Deus está presente nos elementos da natureza. Então, Deus está presente no rato, na folha, no gato, num pedaço de madeira. Isso aí seria panteísmo. É uma ideia bastante paganizada, como a gente pode observar. Os eleáticos, aí a unidade e continuidade. Heráclito em oposição a isso. Depois a gente vai dar uma pincelada mais assim, um pouco mais detido, uma pincelada mais detida sobre cada pensamento desse aí. Xenofanes 570, 475, ele é o fundador, a ideia dele é panteísmo e reencarnação, que fica mais ou menos parecido com alguns outros, mas ele realça essa questão da reencarnação. A pessoa morre, ela nasce de novo num outro indivíduo. Parmênides, 540, 470, também ele abraça essa concepção panteísta. Zeno de Elé, 5º século, vida pré-existente e alternada. Então, como alguns que já vieram antes dele, acreditam na pré-existência aí da vida. Bom, agora vamos aqui à fase dos poetas trágicos e líricos. Asquilos, 525, 456 a.C., poeta trágico, ele realça aqui a questão do julgamento, esse período do julgamento na morte. Eurípides, cerca de 480, 406, poeta trágico, ele já advoga a incerteza, não tem certeza sobre o que acontece. Píndar, 522, 443, é o maior poeta lírico, ele já advoga a encarnação sucessiva e a imortalidade é intercambiável. Então, encarnação sucessiva, quer dizer, vai encarnando, e a pessoa vai, então, vai tendo essa imortalidade, vai passando de período para período, de pessoa para pessoa. Sistemas filosóficos em acordo. No 5º século,
chegamos aqui aí na fase de 500, 430 com Empédocles. Ele acredita num dualismo, né? Separação aí de corpo e alma. Acredita na purgação. O que quer dizer isso? Ele acredita o seguinte, que a pessoa morre e ela passa por um estado de purga, ou seja, de purificação, para depois, então, ela fazia a transmigração, passar para uma outra alma. Então, ela morre, passa por uma purgação, que seria um aperfeiçoamento, para depois, então, habitar no outro corpo. Anaxágoras, 500, 428, também advoga um dualismo e a dissolução da alma. Então, a alma, ele acredita, sim, há um corpo e há uma alma, mas na morte, então, haveria uma dissolução dessa alma. E Lamblicus, temos aqui o ano da morte dele, cerca de 333 a.C., são ideias parecidas, né? Vamos aqui agora os atomistas. Temos aí esse indivíduo, Leucippus, 500 a.C. Ele já acredita no materialismo filosófico, né? Então não tem assim já não tem a ideia dos seus antecedentes, né? Demócritos, 460 a 355 a.C., a existência consciente desaparece na morte. Então ele tem a ideia de que não há consciência na morte, né? Então a gente observa que os atomistas eles são contra o pensamento dos seus antecessores. Os sofistas, vamos lá, bateria aqui, estava só na bateria, não percebi, estava acabando a bateria, vamos lá. Então, continuando, né? Os sofistas é a parada na filosofia especulativa. Então, eles não vão dar uma parada, então Górgias, 485, 380, Epitágoras, quinto século, os mortos podem se transformar em nada, ou seja, é uma ideia mais ou menos parecida com o anterior, né? Então, os mortos podem ser nada, podem transformar em nada, ou seja, não há nenhum tipo de existência aí após a morte. Filósofos sistemáticos, nós vamos ver Sócrates, Platão e Aristóteles, isso é importante, porque depois nós vamos, possivelmente aí nos próximos temas que nós teremos, nós vamos falar sobre esses três aí em sequência, tá bom? Então vamos lá. Sócrates foi professor de Platão e Platão foi professor de Aristóteles. E é um período bem interessante. A gente vai ter um momento para a gente discutir bastante isso aí. Sócrates, 470, 399 a.C., ele é fundador, então, do sistema do chamado método socrático. Platão também é fundador de um sistema, que é o sistema platônico, não é? E vai ser pai da velha academia. Platão vai escrever bastante sobre Sócrates, né? Então, alguns, os críticos, né, os estudiosos de Platão, eles não têm certeza se as ideias que Platão advoga são as ideias de Sócrates ou se ele fala por ele mesmo, né? A grande maioria entende que ele está falando por ele mesmo, mas ele toma sempre Sócrates aí como paradigma. Aristóteles já é aluno de Platão, né? 384 a 22. Ele também é fundador da escola dos peripatéticos, né? Nós vamos aí estudar essas questões aí. Vamos à frente. Os estoicos no mundo da filosofia, eles são bastante conhecidos, né? Os estoicos, bem conhecidos. Então, um dos principais aí é Zeno de Citium, 355 a 263 a.C., ele é fundador da escola estoica, e eles acreditavam no panteísmo materialista. Ou seja, ele acreditava que o ser divino está em todas as coisas, né? Mas ele via isso de uma maneira materialista e não de uma maneira espiritual. É uma ideia assim meio controversa, né? Cleantes, 340, desculpe, 304 ou 303, né? Cerca de 304, 303, até 233 ou 232 a.C., foi o sucessor. E Crispus, 281 ou 77, 208 até o 204 a.C. São todos dessa escola estoica. Isso vai ter um papel fundamental, inclusive eles
eles vão aí avançar até nos tempos do Novo Testamento, né? Os epicureus, eles vão aí para o período ético, né? O grande personagem e protagonista é Epicuro, 342, 270 a.C., ele é o fundador da escola, e no pensamento dele é uma cessação permanente da vida. Então, a pessoa morre, há uma cessação permanente da vida. Okay? Os céticos. Então, um dos principais aí, protagonistas é Pirro, né? 365 a 275 a.C., ele é fundador dos céticos. Ele deprecia a crença na imortalidade da alma, né? Não acredita, né? Ele é cético com relação a essas questões, né? Então, ele deprecia. E Plutarco, cerca de 46 depois de Cristo até 120 depois de Cristo. Ele é biógrafo e é também moralista. Chegamos aí aos ecléticos e os cínicos, próximo período, e os neoplatônicos com Plotinos, né? E interessante porque o neoplatonismo vai ter uma influência muito, mas muito grande sobre o judaísmo e depois sobre o cristianismo. É uma influência realmente muito grande. Mas a gente vai deixar para poder fazer essa abordagem aí mais adiante, acabou aqui agora, nós vamos fazer essa abordagem mais adiante aí nas próximas semanas, né, que a gente vai trabalhar isso aí para a gente poder ter assim um subsídio, né, muito legal com relação a essa questão. Como o assunto é bastante complexo, então é muito interessante a gente fazer uma abordagem que seja assim, bastante abarcante para que as pessoas possam ter assim, uma ideia de que aquilo que nós estamos abordando não é uma invencionice, não é uma criação da cabeça da gente, que a gente está falando da realidade tem bastante fundamento, né? Então, por isso que eu fiz questão de trazer para vocês essas escolas, tá ok? Então, é isso aí, gente. Se alguém quiser